Glória a Deus. Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Pastor Moisés, missionária Michele, Mateus, nós amamos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Minha gratidão a Deus pela vida da Vigília Bom Samaritano, como também a Academia de Pregadores. Minha gratidão pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Prazer rever o Jackson, a Thalita. Muito obrigado pela vossa amizade. Samuel Messias, que Jesus continue te usando cada vez mais. Mateus 14. Por favor. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram, cheios de medo, é um fantasma. Podeis assentar. No capítulo 14, esqueci de falar dos meus livros. Posso? Minha vez. Bem na minha vez. Cada altura? Minha ou do som? Eu vou orar pelo sonopasta. Vem cá, vem, bota a mão na sua cabeça. Gente, eu tenho meu livro, Segredos, Princípios da Liderança de Paulo. Disseram que a capa estava velha, aí colocaram um velho na capa. Ficou melhor. E me mandaram eu fazer 3 novos capítulos. É um livro da aula que eu dei na Academia de Pregadores. E por causa dos 3 capítulos e da capa nova, eu vou presentear o pastor Moisés. A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo são mensagens evangelísticas, textos que eu escrevi desde o Gênesis à carta de Paulo aos Efésios, sobre a Cruz de Cristo. Uma das mensagens que estão aqui, eu preguei aqui no Bom Samaritano, e hoje a Luana está aqui, missionária Michele, lançando o seu livro, Entre Elas e Deus. Cadê as irmãs? Glória a Deus. Entre Elas e Deus. Missionária Michele, da pastora Michele, a Luana entrega para ela, depois faz o Pix. Palmas para a escritora Luana. Luana é cantora, compositora, pregadora e escritora. Vai sobrar o que para mim? Nada. Queridos, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14, temos a narrativa de Jesus instruindo os discípulos a atravessarem para o outro lado. Lá eles tinham propósitos a cumprir. Enfermos foram curados, a partir do versículo 34, e a presença de Jesus foi impactante depois que eles experimentaram o seu agir em meio à tempestade e no acalmar da tempestade. Esse texto está conectado ao Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus ordena que eles entrem no barco e atravessem ao outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Jesus, despedindo a multidão e ao mesmo tempo despedindo os discípulos,
está fazendo com que os discípulos vencessem uma tentação. Eles vão enfrentar uma tempestade e, enquanto isso, estão sendo livrados de uma tentação carnal. Quando eu digo tentação carnal, é na linguagem paulina. Todo desejo interno de ter todo tipo de liberdade, nenhuma restrição. Aquele desejo em nossa natureza humana de mandar, comandar, está sobre tudo e sobre todos. Por que eu digo isso? Em João 6, estão tentando levar Jesus a rei. Estão enxergando Jesus como uma autoridade política que pode derrubar o Império Romano. Jesus, sabendo disso e vendo essa intenção na multidão, ele envia os discípulos que entrem no barco e enfrentem uma tempestade. É melhor enfrentar a tempestade dentro da vontade de Deus do que subir num trono pacífico fora da vontade de Deus. Jesus sabia da tempestade, ele estava no controle da tempestade. Vocês acabaram de cantar, eu não perdi o controle, não. Quando ele envia os discípulos a entrarem no barco e atravessarem, eles foram, como eu já disse e repito, livrados dessa tentação. Os discípulos, pastor Moisés, escapam da tentação de confirmarem o desejo de tornar Jesus um líder político, enfrentando a tempestade. Existem tempestades, existem vendavais, existem dificuldades, existem momentos difíceis das quais queremos ser livres, nas quais ou das quais Deus não nos livra, porque elas mesmas já são um livramento. Existem lutas, existem batalhas, existem desafios, que é melhor estar ali com Deus, sendo testado por Ele, provado por Ele, caminhando com Ele, chorando na presença dEle, do que na largueza desse mundo, usufruindo dos prazeres da carne. Então existem limites que Deus me estabelece, porque Ele está projetando uma nova porta ou um novo livramento. Em meio à tempestade, eles estavam escapando de um projeto fora da vontade de Deus. Como que Jesus escapa, então, dessa mesma tentação? Eu disse que Mateus 14 está conectado a João 6, onde estavam tentando consagrar Jesus a rei político. Os discípulos também tinham essa visão terrenal e política a respeito de Cristo. Para isso, Jesus os envia. Para livrá-los disso, Jesus os envia para o barco e enfrentarem uma tempestade. E como Jesus é livrado disso? Como Jesus escapa de tal tentação? Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Sendo verdadeiramente homem, como diz o texto bíblico, em tudo ele foi tentado. É por isso que ele não nos ajuda em nossas fraquezas por teoria. Não, ele nos ajuda em nossas fraquezas porque ele sofreu na pele, ele sentiu na alma tudo aquilo que nós sentimos e enfrentamos nas tempestades da vida. Como que Jesus escapou daquela tentação? Como que Jesus venceu aquela proposta que não fazia parte de seu propósito original? Versículo 22 de Mateus 14. Quando ele insiste com os discípulos que voltem ao barco e atravessem ao outro lado do mar enquanto a multidão é despedida. Depois de mandá-los a multidão para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Isso aqui ainda é de dia. Quando anoiteceu, ele estava ainda ali, onde? No monte, orando sozinho. Enquanto isso o quê? Enquanto ele está orando. Marcos, narrando a mesma história, diz que do monte Jesus via os discípulos no meio da tempestade. Quem ora tem uma visão mais abrangente. Quem ora escapa das tentações que vêm para derrubá-lo. Perceba, por favor, junte comigo, Mateus 6. Não nos deixe cair em tentação. João 18, quando Jesus diz: o espírito está pronto,
a carne é fraca. Então vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Se você não começar por João 18, você não consegue ter o escape de Mateus 6. Repito, o espírito está pronto, João 18, a carne é fraca, João 18, vigiai, João 18, e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 6, não nos deixe cair em tentação. Agora junte os processos. Se você não vigiar, você não vai orar. Se você não orar, você vai entrar na atmosfera, no ambiente da tentação. E porque não vigiou e não orou, você entrou no ambiente da tentação. E porque não vigiou, não orou e entrou no ambiente da tentação, você vai cair em tentação. Você só não vai cair em tentação se você não entrar. Só que você só não entra se você orar. E você só ora se você vigiar. Se você não ora, você vai cair. Se você não ora, você vai viver na prática do pecado. Se você não ora, você vai ceder às pressões da vida. Se você não ora, tu não és imitador de Cristo. A única ponte que conecta a sua fraqueza ao poder de Deus é a oração. O único caminho que te leva ao trono da graça é a oração. Jesus então envia os discípulos para o barco para enfrentarem a tempestade, para serem livrados de uma tentação. E Jesus escapa de tal tentação orando. Sozinho. Sabemos que nossas maiores guerras são no secreto. E quem vence de joelho é óbvio que vai vencer de pé. A oração é quando você venceu a si mesma. É quando você venceu a si mesmo. Oração é altar que nos esconde. Enquanto o púlpito é vitrine, o quarto da oração é o seu secreto com Deus. E ali orando sozinho no secreto, porque o segredo da oração é a oração em segredo. Jesus se isola, se afasta dos homens para estar a sós com Deus, porque nos ambientes de Jerusalém e ao redor, era um ambiente movimentado, barulhento. Eu queria só um pouquinho de retorno, por gentileza. Era um ambiente muito movimentado, barulhento. Cavalos dos romanos, para lá e para cá, os feirantes, as pessoas que viajavam em grupo. Então Jesus se isola para estar a sós com o Pai. Longe dos homens, perto de Deus. Distanciado dos homens, a sós com o Pai. E ali no seu processo de orar, anoiteceu. E os discípulos no meio da tempestade, no meio do mar, no meio, lutando. Versículo 26 diz que eles lutavam, 24, eles lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E agora já não é mais tarde, já não é mais simplesmente noite, são 3 horas da madrugada, lutando contra as ondas, barco quase afundando. Lá vem Jesus. Aquele que sozinho orou, agora está indo ao encontro da igreja. Aquele que estava isolado, orando, sozinho, sabe. Por favor, escute. Aquele que está isolado, sozinho, orando, sabe que de nada adianta eu orar só para ficar só. A minha oração no secreto me projeta para a coletividade. Projeção de santidade que te isola não é santificação, é satanização. Quem não me quer na comunhão com os irmãos não é meu Deus, não é Jesus. Ainda que eu seja convidado à oração no secreto, ainda que eu seja chamado a estar a sós com Deus,
Ele não me manterá ali. Ele me enche no secreto para que na coletividade eu seja uma bênção com e para os meus irmãos. O Jesus que orou sozinho enfrenta a tempestade para estar com os seus. Se fossem alguns que a gente conhece, não, Deus me quer sozinho, porque toda vez que é para eu me juntar à igreja, juntar à congregação, ficar perto do povo, tem vento, tem tempestade. Então é melhor ficar na minha, eu aqui e tu lá. Mas não, Jesus ora, está a sós com o Pai e enfrenta a tempestade para cuidar, estar junto dos primeiros membros de sua grande igreja. E agora, quando ele está vindo, 12 machos dentro de um barco, vendo alguém andando sobre as águas, os camaradas começaram a tremer. E imagine, 12 homens no barco, é um fantasma. Olha o fantasma. 3 horas da madrugada, barco balançando, vento soprando, o mar bravio e as ondas numa grande tempestade são semelhantes às nossas dificuldades nessa vida. Quais? As ondas na tempestade é assim, vem uma onda, quando essa acaba, já vem outra. Vem uma dificuldade, vem uma prova, vem a luta e você está agradecendo, o telefone toca. Joelho no chão de novo e lutar de novo. Joelho no chão de novo e lutar de novo. Então as ondas estão embravecidas, o vento está soprando e os camaradas tentando se segurar ali nas madeiras que há no barco e o fantasma está vindo. E agora, enquanto a gente tenta escapar com vida, a gente não pode escapar de um fantasma que está vindo na nossa direção. E enquanto eles estão preocupados com o vento, com o barco que balança, com as ondas que sobem, o fantasma fala. Não, Jesus não vai queimar ele. Calma aí, irmão. E o fantasma fala, não temas. Sou eu. Aí um olha para o outro e diz assim, o fantasma está falando com a gente. Aí Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, a noção fantasmagórica está se esvaindo. Senhor, se é tu mesmo, como Pedro, no vento desse tu ainda pensa que é o Senhor? Se és tu mesmo, me manda aí. Senhor, se és tu mesmo, me desafia. Se és tu mesmo, me chama para perto. Se é ele, ele vai chamar eu. Quer ver? Vem. Eu vou mesmo. Vem. E ele desce do barco. Por que Jesus diz não tema, sou eu? Porque primeiro ele quer acalmar a tempestade no coração deles, para depois acalmar a tempestade do lado de fora. Vem. Vindo, Pedro está se aproximando de Jesus. E não pense que estava essa paz. Está tudo balançando. Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Vem. Só que Jesus continua andando. Ele não corre, ele nunca corre. Porque a tempestade que me afeta, que me atribula, não atribula ele. Como ele está acima das águas, ele está mostrando que todo o mar bravio está literalmente debaixo de seus pés. Está tudo balançando, e Pedro, eu estou indo, e Pedro desce do barco, e Pedro desce do barco, e eu estou indo, e Jesus diz, vem. E quando ele tenta andar, não sei quantos passos, se eu manter o microfone aqui, não vai baixar, não? É, porque eu fico afastando que eles baixam quando eu encosto, vai não? Fechou. Aí, enquanto ele está indo, está tudo balançando, ele começou a afundar. Começou. Quando ele começou a afundar, ele gritou de novo. O primeiro grito foi, se és tu, me manda ir ter contigo. Ainda tem uma dúvida se é o fantasma. Aí Jesus, para tirar a noção fantasmagórica, ele diz, vem. Aí Pedro vai.
Que ninguém conhece Jesus sem enfrentar tempestades. Aí ele vai. Quando desce do barco e vai ao encontro de Jesus, ele começa a afundar. Quando ele começou a afundar, ele gritou de novo no 30, Senhor, me salva. Versículo 31, na mesma hora, no mesmo instante, imediatamente, Jesus já estava segurando na mão. Meu Deus, isso é assustador. Pelo menos para mim. Ele acabou de descer do barco. Tô indo. Quando ele diz, tô indo, que ele começa a afundar. Senhor, estou afundando. Jesus já estava segurando na mão. Que tens, homem de pequena fé. Aleluia! Naquele momento que Jesus o segura na mão, Jesus o exorta. Sua fé é pequena. Você reparou no vento. Vou fazer uma pergunta só para quem está ligado. Jesus está exortando, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas está segurando na mão dele. Você não pode me repreender com a verdade se não estiver disposto a me segurar com o amor. E segurando na mão, Jesus diz que tens, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Jesus não deixou nem Pedro responder. Vem! Vou fazer uma pergunta e a resposta é positiva. Não me estresse, o vento está soprando, sim ou não? Sim, não acalmou não. Não acalmou nada. Pedro está com a mão, Jesus está segurando na sua mão. Jesus o levanta, o vento está soprando, o mar está bravio. Olha o 32, quando entraram no barco, o vento parou. A maior necessidade ali não era a paz da tempestade, mas a presença dele no barco. Pois a tempestade acalma quando no barco ele entra. Então, quem está sofrendo com o vento que sopra, quem está sofrendo com o mar bravio, o que deseja? Acalma isso. Repreende logo. Gere a paz externa. E Jesus enfrenta a tempestade, como diz o profeta Naum, ele faz o seu caminho em meio à tormenta. Ele entra no barco e só quando ele está dentro do barco, o vento para. E aí a imagem fantasmagórica se apaga da mentalidade deles. E disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. As tempestades são inevitáveis, sendo você crente ou não, rico ou pobre, grande, pequeno, a tempestade vai te alcançar. Vai. Elas são imprevisíveis, você pode fazer seus planos para se proteger, usar a sua capacidade intelectual e suas influências para isso. Faça isso, se esforce, a fé não anula competência, inteligência de se autoproteger, mas as tempestades são imprevisíveis. As tempestades também elas são inadministráveis, perde-se o controle, mas é nesse momento, como disse o grande Billy Graham, quando você chegar no seu fim, você entra no começo de Deus. E elas também são pedagógicas, por quê? Porque aqueles que começaram dizendo é um fantasma, terminaram dizendo é o Filho de Deus. As tempestades ensinam, as dificuldades nos instruem. Mas nós lemos um versículo, e é baseado neste versículo que eu quero pregar. Jesus não é um fantasma. Quantas e quantas bênçãos a gente perde porque nos falta uma clara percepção das coisas. Quantas vitórias deixamos de alcançar porque nossas visões a respeito de Cristo, do reino e da palavra estão embaçadas. Imagine comigo, depois dessa história que eu lhes contei,
se haveria uma consolação maior para aqueles que enfrentavam a tempestade, ver o seu mestre vindo sobre as ondas, se manifestando como Senhor da terra e do mar. De onde viria um consolo maior do que esse? Mas porque eles não conseguiram enxergar de maneira clara quem era que estava vindo ao encontro deles, por causa dessa falta de percepção, eles perderam uma oportunidade de consolação no meio da tempestade. Porque não conseguiram enxergar de modo claro quem estava diante deles. É sabido de todos aqui que é a obscuridade da nossa visão, de nossa percepção, que acaba transformando nossas consolações em fontes de medo. Se enxergássemos as coisas como Deus quer que enxerguemos, seríamos mais consolados do que atribulados. Jesus, caminhando sobre as águas, deveria fazer com que os discípulos lançassem fora o medo. Jesus, andando sobre as águas, deveria fazer com que eles pulassem de alegria, mas eles confundem Jesus com um ser fantasmagórico. Eles confundem Jesus com fruto da própria imaginação. Já que estamos numa cova em meio ao mar, já que estamos descendo os abismos da morte, o que nos faltaria já está completo: um fantasma. Eles se encheram de horror, por favor, fica comigo. Eles se encheram de horror com aquilo que deveria gerar neles exultação. Só o Espírito Santo pode ungir os nossos olhos com o colírio do céu para enxergarmos Cristo como de fato Ele é. Só a excelência da fé servirá como um telescópio que traz Cristo para perto de nossa visão, nos fazendo enxergar do modo que Ele quer ser enxergado. Primeiro ponto que eu quero apresentar a vocês aqui é: erramos, e quando digo erramos, não estou falando da igreja em si, estou falando de nós como seres humanos. Erramos ao fazer de nossos fantasmas o nosso Cristo. Os homens tornam seus fantasmas no seu Salvador. Quem é seu Cristo? O meu fantasma, o meu Deus imaginário. Uma fantasia cristianizada, fazendo-os pensar que é Cristo. Eles tomam suas religiões como sua salvação. São fantasmas, são utopia, são suas imaginações estabelecidas como seus próprios cristos. Eles não estão salvos, mas eles pensam que estão. E no dia do juízo, eles vão perceber que, ao invés de convertidos, foram apenas pessoas iludidas e não de fato convertidas. Pois o verdadeiro Jesus não é conhecido deles. Eles não têm comunhão com o corpo de Cristo, eles não fazem parte do rebanho de Cristo, eles não são discípulos de Jesus. Eles levantaram o ideal de Cristo na sua mente e pensam que aquele ideal, o seu Deus imaginário, o seu Deus Papai Noel ou o seu Deus carrasco é o Cristo da Bíblia, e não é. Estão enganados, e nesse conforto imaginativo o diabo os mantém. Do mesmo modo nós, dentro da igreja, também temos alguns cristos, algumas imagens de Cristo aqui dentro. Temos fantasmas que chamamos de Cristo dentro de nós. Se eu tenho uma fé aqui dentro e não a exerço lá fora, o meu Cristo é um fantasma. É um ser fantasmagórico. Eu o criei, eu o inventei, e dentro de mim eu estou no exercício de Jeremias 7. Ó templo do Senhor, ó templo do Senhor, glória só no templo, sentir a presença só no templo, adorar só no templo, templo. Eu criei
essa imagem do Cristo cultico, mas não de uma vida cultica. Eu reduzo minha vida cristã a 2 horas de culto, glória a Deus, aleluia, amém, lamanaia. Antigamente, a Assembleia de Deus cantava musiquinha, e eu gostava, principalmente no círculo de oração das irmãs. O que viestes fazer aqui, eu vim para adorar a Deus. Aí agora temos que fazer a pergunta: o que tu vai fazer depois daqui? Porque para Jesus de verdade, tanto a reflexão pré-culto quanto a reflexão pós-culto são importantes. Um Cristo fantasmagórico de que o púlpito é o altar e tudo aqui é sagrado, mas minha mesa não, minha cadeira não, meu sofá não e minha cama não. É um Cristo fantasmagórico, não é um Cristo da vida, é o Cristo do momento. É uma fé que não pratica, é uma fé sem obra. É o distanciamento do domingo para a segunda. É o pregar sem viver, é o cantar sem viver. O que é isso? Não é Cristo em mim, como diz Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Não, você criou um ser fantasmagórico, uma imagem de seu Salvador, e você pensa que está salvo e não está. Mateus 25:11, Jesus responde às virgens tolas. Chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele de dentro respondeu: eu não conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês. Quem não me aguarda não me conhece como o verdadeiro Cristo. Quem não se prepara para o encontro comigo não me conhece como Cristo verdadeiro. Então ali naquele momento se evapora toda a esperança de entrar, porque elas tinham esse noivo em sua mentalidade. Eu posso atrasar, eu posso me preparar do jeito que eu quiser, eu posso chegar na hora que eu quiser, e ele vai me receber, porque ele amou. E aí esse Cristo imaginativo, esse Cristo fantasmagórico, faz com que as pessoas pensam que estão de verdade salvas, mas estão perdidas. João capítulo 10, versículo 4, Jesus dizendo que o bom pastor vai na frente das ovelhas, suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Lembra quando Pedro ainda tem na mente que é um fantasma, ele diz assim: Senhor, se és tu mesmo, me manda e ter contigo, ou seja, fala comigo. Aí Jesus diz: sou eu, não temas, pode vir. Quando ele começa a ouvir a voz de Jesus, ele desce do barco, ele encara as ondas. Por quê? Pela voz do Senhor, ele entendeu que não era um fantasma, era o próprio Senhor. Porque quem conhece Jesus pela sua voz. Quem conhece Jesus o identifica pelo jeito que ele fala. Foi com Jesus falando que Pedro deixou sair de si, que se dissipou dele aquela visão que momentaneamente ele teve de que Cristo era um fantasma. Segundo lugar, erramos quando tornamos Cristo um fantasma. Diga comigo: eu erro. Ficou legal? Diga: eu erro. Quando eu torno meus fantasmas em um Cristo. Ou seja, erramos quando o nosso imaginário de Cristo, quando o nosso imaginário de religião, quando o nosso imaginário de culto se torna nosso Salvador, e assim erramos, falhamos, fracassamos e podemos viver para sempre nas trevas. Em segundo lugar, também falhamos quando tornamos Cristo, quando limitamos Cristo, que é a realidade dos discípulos, quando diminuímos a grandeza de Cristo e o colocamos no nível de um fantasma. Outros fazem mais, outros fazem menos. Com frequência, de que modo a gente torna Cristo um fantasma? Primeiro,
em relação aos termos do pecado. O que Jesus e os apóstolos falaram sobre o pecado. A minha geração, não vou generalizar, não toda a minha geração, mas muitos que fazem parte dela, estão querendo tornar doce aquilo que Jesus e os apóstolos disseram que é amargo. Estão querendo dizer que é utopia nossa, que é invencionice pastoral, a realidade da depravação total. Estão querendo dizer que pecado não é essa ofensa como os puritanos, reformadores e avivalistas e conservadores pregam. Não é tudo isso. São simplesmente manipulações da religião. São métodos de pastores religiosos que desejam te escravizar. Não. O pecado é real. E quando Deus nos torna convencido dele, é aí que ele nos parece mais real. E de fato, o pecado não é simplesmente uma ofensa imaginária. Ele nos distancia de Deus. Ele entristece Deus. Ele quebra a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Ele nos arranca da comunhão santa e preciosa com o Espírito Santo. Nossa ofensa não é imaginária, não. A ira de Deus contra os pecados da humanidade não é imaginária. A mancha do pecado não fica na superfície da pele. É como lepra, ela subsiste e penetra profundamente dentro de nós. Não é imaginação pastoral. Quando Deus me faz enxergar meu pecado, quando Deus me faz enxergar meu fracasso, quando Deus abre os seus olhos para a sua fraqueza, para os seus deslizes, você sabe sim que o Espírito se entristeceu. Você sabe sim que a igreja sente a ausência de Deus em você. O pecado é real. Já disseram que Adão e Eva são invencionice humana. Ora, se Adão não caiu, a humanidade não caiu. Se Adão não caiu, o pecado não entrou no mundo. Se o pecado não entrou no mundo, a morte não passou a todos os homens. Se a morte não passou a todos os homens por causa do pecado, para que Jesus veio? Se o Gênesis não é verdade, se a queda não aconteceu, a vinda de Jesus também é em vão. Para que a morte? Para que a ressurreição? E Paulo diz: se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se o pecado é real, a morte é real. Se o pecado é real, o nosso arrependimento também deve ser real. Assim como o pecado, a doutrina do pecado não é fantasmagórica, o Salvador também é real. O perdão também é real. Oh, aleluia. A purificação é de verdade. Para você que sabe que tem pecados reais, eu te apresento um Salvador real. Para você que sabe que suas fraquezas não são apenas utopia ou imaginações ou desejo de agradar a religião. Para você que sabe que o pecado nos torna inimigos de Deus. Para você que sabe que Deus odeia a prática do pecado. Para você que sabe que isso não é um fantasma, nós temos um Salvador que tomou sobre si nossos pecados, que sofreu o castigo por eles, que o removeu de nós. Basta crer nesse Salvador, basta confessá-lo como teu único Senhor e Salvador. Irmão, só quem sabe que o Salvador não é fantasma, mas é real, pode abrir a boca e declarar Romanos 8:33. Ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os
justifica. Eu não quero a salvação como algo onírico. O que é algo onírico? É aquilo que pode ser ou não pode ser. Eu estava assistindo o avanço do cristianismo entre os mongóis. E o Papa, o responsável, pastor Eduardo Reis, em levar o cristianismo para entre os mongóis. Falando com Marco Polo, o camarada muito inteligente, articulista de guerra. Ele disse assim: os mongóis têm seus deuses, nós temos Cristo, mas nem eles nem nós sabemos quem está certo. Um dia saberemos quem de fato é salvo. Um dia saber. E essa é a estratégia da Netflix. A pluralidade de religiões e de ideias, ideologia de gênero, feminismo e por aí vai. Mas capte a mensagem. Cada um tem seu Deus. Eu tenho Cristo. Os mongóis têm Gengis. Mas um dia, quem sabe, saberemos quem serviu o verdadeiro Deus e quem foi salvo de verdade. Eu olho para a igreja diz: não, isso não é verdade. Não há outro Deus, não há outro Salvador. Todos os outros são fantasmas. Todos os outros são algo onírico. O próprio Espírito testifica em meu espírito: eu sou filho de Deus. Ele fala aqui dentro: eu sou filho de Deus. Isso não é fantasmagórico. Isso não é fantasia. Isso não é utopia, como os comunistas nos atacam. Não, isso é verdade. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela me libertou. Ela falou comigo, ela me alcançou. Não torne Cristo e suas doutrinas em um fantasma. Não enxergue a cristologia como algo fátuo. Sabe o que é um fogo fátuo? Aquela luz que aparece geralmente à noite, vindo da combustão de gases provenientes da decomposição de matérias orgânicas. E quando você chega perto, você percebe que é um fogo falso, uma luz passageira, um falso brilho, fantasmas que brilham. E alguém diz assim: o que é isso que passa tão rápido, que quanto mais eu me aproximo, eu percebo que foi engano? Isso não é evangelho. O evangelho é real. O meu perdão foi real. Fala, irmão, fala: eu fui justificado de verdade. Ele gritou: está consumado, está pago. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Eu só tomo posse. Eu creio, Ele faz em mim. Isso é graça. Lamente seu pecado, lamente. Chore pelo seu pecado, chore. Que isso aconteça até o dia do arrebatamento. Lamente, chore, se humilhe diante de Deus. Mas nunca permita que o lamento do pecado te cause arrependimento demais, ao ponto de você se esquecer de que um preço foi pago. E o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Pastor, você tem certeza? Tenho. Pastor, qualquer pecado, fora a blasfêmia contra o Espírito, que a parte, isso também deve ser explicado, porque tem gente que pensa que blasfemou contra o Espírito e não blasfemou. E uma das provas de que você não blasfemou contra o Espírito é a sua preocupação de ter blasfemado. O blasfemo não está nem aí para Jesus. Quem pensa que pecou e não blasfemou, ainda fica preocupado: se eu preciso aprender mais, será que foi isso que eu fiz? Agora o blasfemo, ele rejeita qualquer tipo de explicação. Ele rejeita tudo que se diz sobre Deus, graça, libertação e transformação. Não importa o tamanho, a profundidade do pecado, meu Salvador não é um fantasma. Seu sacrifício foi completo, sua obra foi completa, irmão.
eu sinto a presença dele quando eu falo isso. Se o meu Salvador não perdoa meus maiores erros, minhas maiores falhas, ele deixou de ser Cristo e se tornou um fantasma. Sendo assim, ele é menos crível, menos Deus e menos adorável. Mas a cada dia cresce meu amor por ele. A cada dia cresce no coração, o amor daqueles que servem a ele é de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Pedro se imaginou afundando ou ele de fato estava afundando? Ele estava afundando. Logo, o seu pecado não é imaginação. O pecado é isso mesmo. Segunda pergunta: Pedro imaginou Jesus segurando na mão dele? Ou de fato Jesus segurou na mão dele? Não, é para responder. Pedro só imaginou Jesus segurando em sua mão? Ou de fato Jesus segurou na mão e o puxou? Então, assim como o seu afundar não foi imaginário, foi real, nossas quedas também não são imaginárias, são reais. Mas assim como de fato, de verdade, realmente, claramente, Jesus o levantou, meu perdão é de verdade, minha santificação é verdadeira, e eu não abro mão disso. Pode o vento soprar, podem acusar, podem caluniar, podem anular seu nome e te rotular. Jesus apaga o rótulo, apaga o passado, te chama pelo nome e escreve o seu nome no livro da vida. É real. Minhas deficiências são reais, não são fantasmagóricas. Eu tenho deficiências. Só Jesus e minha esposa para tolerar. São reais. Mas a retidão de Jesus é perfeita. E não é na minha retidão que eu me apoio, é na dele. Suas orações são imperfeitas, como as minhas. Só que as orações de Jesus são perfeitas. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Minhas orações são falhas. Às vezes elas podem até ser fracas, mentirosas, humanas, carnais, materialistas, mas as deles são perfeitas. O pecado nos corrói, nos corrompe. Sabemos que merecemos o juízo, mas nele não há pecado. Então é nele quem devemos confiar. Seus méritos são eternos. Ele é o nosso representante. Não torne seu Cristo um fantasma. Ele perdoou? Perdoou. Mas minha consciência pesa tanto. Eu não consigo cantar mais. Não consigo pregar mais. Para de chamar Jesus de fantasma. Se eu não acredito em você, você vai se entristecer comigo. Mas se você não tomar posse do perdão de Cristo, da justiça de Cristo, e se auto-desanimar, se autodestruir, se auto-anular, você está entristecendo Cristo. Então aí já não é culpa de ninguém, a culpa é sua. É você quem está anulando a justiça de Cristo declarada a você. Somos indignos, mas no Filho amado que é Cristo somos aceitos. Não torne essa verdade embaçada. Não estabeleça Cristo conforme sua própria concepção.
Não grite de terror, como se ele pudesse ajudar os outros e não ajudar a você. Como se ele pudesse perdoar outros, santificar outros, moldar outros e não a você. Não. Porque eu sei que tem gente aqui, igualzinho os discípulos estavam naquele dia. O que, pastor? O barco é real. Olha as madeiras rangendo. O mar é real. Olha as águas entrando no barco. Os ventos são reais. Olha aí o nosso rosto sendo solapado, açoitado pelo vento. O desconforto é real. O barco balança, está frio. O perigo é real. É tudo real. Aí quando chega Jesus, não é real, é fantasma. É assustador. Seu problema é real. A palavra do médico é real. A vergonha foi real. A exposição foi real. Mas parece que Jesus é fantasma. Por quê? Porque você não fala dele. Você não canta para ele. Só fala da dor, da luta, da angústia, da calúnia, do inimigo, daquele, daquela. Tá tudo real. Só Jesus que não é real. Cadê teu Deus que te chamou? Cadê o Cristo que te salvou? Nunca mais você cantou para ele. Nunca mais você falou dele. Você está tornando mais real a sua dor que é real, suas angústias que são reais. Mas cadê o mestre? É o fantasma. Deixa eu dizer uma verdade. Tudo ali que parecia ser real para eles, poderia ser ilusão, menos aquele que eles chamaram de fantasma. Sabe por quê? Porque a madeira do barco já passou, o vento acalmou, até eles já passaram, mas aquele que eles chamaram de fantasma é Cristo que reina eternamente, soberanamente. Ele é Deus, ele é autoexistente. Tudo pode ser ilusão, menos ele. Então foca no que de fato é real. Eis que estou convosco todos os dias. Não é questão de crença ou não, é garantida. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu. Então é real. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Equilíbrio. O pecado é real? Me estressa não. O pecado é real? Sim. Ofende a Deus ou não? Sim. Nos fere ou não? Sim. Equilíbrio. Bora pro equilíbrio. O pecado é real, mas o perdão? Sim. Purificação? Sim. Mantenha esse equilíbrio. Não foque só no barco. Não foque só no seu afundar. Pastor, eu afundo, mas ele te toma pela mão. Não toma sim. Pastor, eu tenho fraqueza. Sim, mas o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim. Mantenha o equilíbrio. Sofrimentos são reais. Sim. E o consolo também. Eu tenho o Consolador, pastor. Aquele que me ajuda na dor. Ah, se não fosse Deus. A morte. E eu encerro. É real? É real. Quando o assunto é morte, aí a gente evita. A gente estremece. Tem gente que não consegue nem pensar. A gente teme deixar o recinto da vida humana para atravessarmos os portões celestiais. Por quê? Porque para nós é real as pessoas com lenço. É real as pessoas de preto. É real o caixão. É real a saudade. É tudo real. Mas tem outra coisa que é real também. Tem guardiões angelicais ao redor do leito, esperando o momento para te conduzir à eternidade. Tem outra coisa que é real, ele te recebendo de braços abertos.
Tem outra coisa que é real. Você vai rever amigos e irmãos. A gente vai pisar nas ruas do céu. A gente vai abraçar Abraão, Isaac, Jacó, Davi. A gente vai abraçar Jesus. Tem outra coisa que é real. Quando o arcanjo trocar a trombeta, a nossa alma virá com ele, e o corpo do pó ressuscitará. Ah, meu Deus! Ressuscitados, transformados, glorificados. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. É real, é de verdade. Alguém já me disse: pastor Eliseu, não tenha vergonha de pedir o povo para adorar. Tu é pentecostal, então tá bom, levante a mão e adore. É real, é bom glorificar, é real. É bom glorificar, é maravilhoso, é real. É real o seu passado de dor e de vergonha, mas é real, ele te lavou, te purificou. Pastor, mas eu caí de novo, verdade, mas dá para levantar de novo, dá para atravessar de novo, dá para chegar mais longe. É real. Quando Jesus entrou no barco, eles disseram: verdadeiramente, fica em pé, realmente és o Filho de Deus. É de verdade. Se prostraram, o abraçaram. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E chegaram onde Jesus queria que eles chegassem. Se você de fato não torna Cristo um fantasma, você adora. Se você de fato o conheceu, você deixa ele guiar o barco. Quando Jesus disse: entrem no barco e vão, era tarde. Quando Jesus chegou, era 3 da manhã. Lutaram à noite, a virada da tarde para a noite. Lutaram até de madrugada e não conseguiram. Mas quando Jesus entrou no barco, chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado quando reconheceram que não era um fantasma, que não era fruto da imaginação. Se você conhece Jesus, você obedece Jesus. Se ele não é um fantasma para você, o que ele disse é verdade. Suas palavras são espírito e vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono. És a minha canção. Minha paixão. És a minha paixão. Minha canção. És a minha canção. E o meu louvor. És o meu louvor. Onde está você que se afastou do Evangelho? Onde está você que nunca se entregou a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você se entristeceu com a igreja e virou as costas. Te feriram de verdade. Te frustraram de verdade. Mas de verdade, para feridas reais há um remédio real aqui. E é a igreja quem te convida. Volta para papai hoje. Você que nunca entregou sua vida a Cristo, mas hoje, aí dentro, você está com vontade de ser crente. Se o pai está te atraindo, se o filho te convida, se o Espírito te oferece, eu quero orar por você aqui na frente. Se você puder, saia do seu lugar. Deixa a gente orar por você. Você que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para papai agora. Vem. Tem mais. A gente está te esperando. Tem mais. Venha que a gente ora por você. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Salve. Vem, Ele vai restituir a alegria da salvação. Põe teu azeite em minha Ele vai restituir a paz com Deus. Restitui. Ele vai restituir sua comunhão com a igreja. Ele vai restituir o seu serviço no Rei. Ele vai te conduzir. Lembra do quanto Ele já te usou. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Que coisa linda. Não estou sozinho. Se com teu coração creres Estou guardado e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, esse tem o Pai. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Levante suas mãos e diga: haja o que houver. Haja o que houver. Eu
A fé é real, mais do que sua própria visão. Ela é a prova daquilo que não se vê. Ela é a certeza daquilo que se espera. Você não quer vir? Essas pessoas estão aqui porque reconhecem que a fraqueza delas é real, que a queda foi real. Mais real ainda é o Salvador, que mostra a elas que precisam dele. Estende as mãos, igreja. Pastor Moisés,